Olá, divas queridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Divas da Terceira Idade, com o nosso 8º episódio, trazendo como tema relacionamento afetivo. O amor madura com a gente, quer dizer, o amor desenvolve, vai amadurecendo de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que continua pulsando forte em qualquer idade, que é o relacionamento afetivo. Vamos conversar sobre o amor maduro, aquele que vem depois de tantas histórias, aprendizados e transformações. Falaremos sobre companheirismo, autoestima, sexualidade, liberdade emocional e o redescobrir-se como mulher. E ao final, vamos ter uma participação de um psicanalista sexólogo, Andrei Peixoto. Nossa frase: o amor na maturidade não é menos intenso, é mais consciente e talvez por isso mais verdadeiro. Objetivos do episódio: refletir sobre os desafios e as delícias de amar na terceira idade, reforçar a importância da autoestima e da liberdade emocional, desconstruir tabus sobre afetividade e sexualidade madura, inspirar mulheres a se abrirem novamente para o amor, começando pelo amor próprio. Vamos para o Descomplica aí. Amor maduro é aquele que vem com o tempo e com a consciência. Amor maduro é aquele que reconhece as diferenças, aceita as imperfeições e entende que ninguém completa ninguém, mas soma. Não é mais sobre ter alguém, mas sobre estar com alguém de forma inteira. Ele nasce quando deixamos de buscar um conto de fadas e passamos a querer uma história real, com respeito, leveza e reciprocidade. Esse é o processo desse relacionamento afetivo após os 60 anos, quer seja com teu companheiro que ainda está com você até hoje ou um novo companheiro. Desenvolvimento por tópicos. O novo significado do amor após os 60 anos. O amor não perde força com o tempo, ele muda simplesmente a forma de existir. Segundo o estudo da psicologia positiva, o vínculo afetivo maduro é mais estável e baseado em companheirismo e confiança emocional, e não em dependência emocional, que muita gente confunde. Autoestima e autoconhecimento. Relações saudáveis começam com a relação consigo mesma. Então, se você não está em paz com você, como é que, se você não se ama, se você se despreza, como vai transmitir um amor seguro? Na maturidade, muitas mulheres redescobrem seu valor, corpo e prazer. A afetividade torna-se uma escolha consciente e não uma necessidade. Você escolheu simplesmente. Rompendo tabus, sexualidade na terceira idade. Pesquisas indicam que o desejo e a intimidade permanecem ativos e podem até crescer com a segurança emocional. É tempo de se libertar da vergonha e viver o toque, o carinho e o prazer como expressão de vitalidade. Novas formas de se conectar. Aplicativos, encontros, grupos, viagens, hobbies podem ser espaço de novas conexões. Quer dizer, temos que buscar novas maneiras, novas formas, né? Hoje está tudo muito conectado, tudo é sistema de rede. Então existe. Agora, se você ficar pensando muito
Será que vai dar certo? Viva o hoje. Se não der certo, ó, beijinho, beijinho, pau, pau, né? Manda embora. O amor pode surgir onde há autenticidade, inclusive em amizades que evoluem naturalmente. Às vezes você tem um amigo que já era amigo antes de você ter um relacionamento, né? E aí você está viúva ou você está divorciada, e aí parte para o segundo momento, terceiro momento, quarto momento, se for o caso. Quando o amor é consigo mesma, o autocuidado e o amor próprio são bases para qualquer relacionamento saudável. Estar só também é uma forma de estar em paz, abrindo espaço para conexões mais conscientes no futuro. Então, quer dizer, você ter um tempo para você ficar sozinho, pensar, refletir, também te dá uma condição de um novo relacionamento com mais maturidade. Perguntas: por que tantas mulheres acreditam que o amor acaba depois de certa idade? Quer dizer, após os 60, tem gente que acaba antes, né? Mas tem muitas que continuam, né? Nosso grupo aqui tem muitas divas ativas, viu, gente? Então, por influência cultural, a sociedade ainda associa a juventude à paixão, mas a maturidade traz outras formas de amar, mais serenas e profundas. A psicologia afirma que a afetividade pode florescer em qualquer fase de nossa vida. É só você não está mais no fogo da paixão, mas você está numa relação com leveza, com serenidade, com cumplicidade. É possível se apaixonar novamente após uma perda ou separação? Essa perda quer dizer luto, né? Claro que pode. O coração amadurece, mas não fecha. Após um luto emocional, a redescoberta do amor pode ser um processo terapêutico, onde o novo relacionamento surge com mais clareza e menos idealização, quer dizer, não romantizar tanto. Fica mais na verdade, né? Mais pé no chão. Como lidar com o medo de se abrir novamente? O medo é natural, mas ele se dissolve quando se constrói confiança no outro. O segredo está em se permitir viver com cautela e leveza, e sem a cobrança de dar certo, mas sim de ser verdadeiro. Porque não é, aqui a gente não está falando, vai viver mais 200 anos, mais 100 anos, não. Você não importa o tempo que você está com a pessoa, mas importa a qualidade do tempo que você ficou. Vocês entenderam? Não são, já estou não sei quantos anos, né? Eu, por exemplo, daqui a pouco estou 50 de casamento, né? 46 vou fazer agora, entendeu? Mas você tem que saber, né? Refazer esse relacionamento dia a dia, descobrir novidades, entendeu? Descubra o que tem novidades. Dica da semana: pratique o autocuidado afetivo. Escreva uma carta de amor para si mesma. Liste o que você ama em você, suas qualidades, suas conquistas, momento de coragem. Por exemplo, eu como psicanalista, quando eu estou em atendimento, eu pergunto geralmente, eu digo assim, escreva aí para mim 3 qualidades e 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Olha, é uma dificuldade para alguém escrever o negativo, que ninguém quer escrever o negativo de si mesma, né? Quer dizer, aí tudo bem, eu finjo que não estou entendendo, aí eu começo na abordagem, né, do nosso bate-papo sobre os pontos positivos. Aí a pessoa vai lá na lua, né? Aí depois você tem muita psicologia, aí você entra. Vamos lá, o que você acha
de ponto negativo em você. É isso, isso. E como que você vê isso? E você vê necessidade de mudar? E alguém já reclamou? Então, aqui serve, cai isso aqui também, tá? Tô passando aqui para vocês, divas. Façam isso, né? Faça uma carta para você e coloque suas qualidades, né? Seus pontos positivos, seus pontos negativos. E se deseja modificar da juventude para agora, como seria, como era e como será, né? Como era, como foi, né? Como era, como está sendo agora e como será na sua prosperidade, né? Na sua caminhada do novo relacionamento. Então essa prática fortalece a autoestima e abre o coração para novas conexões, começando por dentro. E nosso encerramento. O amor na maturidade é uma celebração da vida. É saber que podemos amar com mais sabedoria, rir com mais leveza e viver com mais entrega. Porque o amor não envelhece, ele floresce. Chamada para ação. E aí, diva? O que o amor te ensinou até aqui? Compartilha com a gente se tem novidade. Entra no grupo se ainda não é do grupo. Pede o link. Compartilha, traz colegas. Faça esse grupo crescer para que nós possamos fazer mais troca. Vem aí, live, vem aí, roda de conversa, vem aí novidades. Então se animem, tragam mais amigas, tá? Por hoje estou encerrando, mas ainda vamos ter um vídeo, um complemento do nosso psicanalista e sexólogo Andrei Peixoto. Fiquem na paz. Por hoje, gratidão. Sexo na terceira idade. Pode, não pode, é gostoso, não é gostoso? Se tu quer saber mais sobre isso, assista esse vídeo até o final. E para quem não me conhece, meu nome é Andrei Peixoto, eu sou psicanalista, sexólogo e atualmente estou fazendo a pós-graduação em disfunções sexuais e eu fui convidado então para nós conversarmos sobre isso. Então, neste vídeo eu vou fazer um contexto histórico, dando exercícios também práticos que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, de o que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho sexual. O sexo, ele não pode ser visto como tabu, apesar de nós sabermos que historicamente, né, sexo sempre é visto como algo ruim, algo pecaminoso, algo que nunca pode ser dito ou mencionado. E quando a gente chega na terceira idade, falando dessa faixa etária, é uma coisa muito mais errada, porque a gente vê que, mas é avó, mas é mãe, né, mas é tia, e a gente sempre pensa, a sociedade entende, inclusive a pessoa que já chega nessa fase, que chegou nessa fase por estar na andropausa, na menopausa, né, já não tem mais direito de ter uma vida sexual satisfatória. É óbvio que o envelhecimento faz com que a gente não tenha a mesma flexibilidade e nem a mesma disposição, coisas que eu vou falar também ao longo desse vídeo. Óbvio que o prazer é sempre, né? Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente pode ter e merece sentir prazer sexual, mas a grande questão é que a nossa flexibilidade diminui. Óbvio que posições sexuais que a gente faz aos 20 anos de idade, possivelmente a gente não vai conseguir fazer com tanto desempenho aos 60 anos. Mas isso não significa que a gente não possa ter uma vida sexual satisfatória, uma vida sexual bacana para todas as pessoas envolvidas. Lembrando, gente, também que sexo não é só a penetração. Existem sexos, formas diferentes de fazer sexo, que não necessariamente usam a penetração como principal elemento. Enquanto que na terceira idade, o sexo é visto como uma coisa muito mais profunda, e logo logo eu vou explicar um pouco essa diferença de o que o jovem faz, né? O que o adulto faz, o que o idoso faz, que faz com que o sexo seja realmente diferente, seja mais intenso, inclusive, na terceira idade. Justamente por percepções diferentes, né? Mas isso aqui vocês já vão saber e vai ser realmente muito interessante. Lembrando também, gente, que não é interessante a gente ficar
comparando a nossa relação, o nosso romance, o nosso casamento com outras pessoas. Porque cada casal é único. Enquanto um casal, independente da faixa etária, transa todos os dias e acha que isso é normal, tem um que transa uma vez por semana e também achar isso normal. Então o importante é que tu esteja satisfeito com a tua vida sexual, a pessoa que está contigo esteja satisfeita também sexualmente, e lembrem que pedir ajuda não é fraqueza, não é sinônimo de humilhação, é se a medicina ou outras terapias nos oferecem métodos, nos oferecem ferramentas para que a gente possa ter uma vida sexual satisfatória, a gente deve sim usufruir desses métodos, dessas abordagens, para que a gente possa ter uma vida sexual saudável para nós e também para as outras pessoas envolvidas. Sexualidade. A sexualidade tem 9 pilares, mas aqui eu vou super resumir para que não fique um vídeo longo, não fique um vídeo chato, né? Então vamos resumir aqui. Um dos pilares, o gênero. Então, feminino, masculino. Como tu se enxerga? Como tu vê nessa dinâmica? Outro pilar, então, é realmente o sexo em si. E o sexo está muito arraigado historicamente com várias questões. Porque se a gente está falando hoje, em outubro de 2025, do sexo após os 60 anos, logo estamos pensando numa população que nasceu nos anos 60. E quem nasceu nos anos 60, hoje, pensa, nos anos 60, a expectativa de vida era em torno de 55 anos para mulheres. E hoje a expectativa de mulheres é 80 anos. Então pensa, a população feminina ganhou 25 anos a mais na vida. E a gente pode levar isso para várias outras questões, não só para a vida sexual. Então, óbvio, tem pessoas idosas que preferem não transar, assim como tem pessoas jovens que também não têm vontade. Óbvio que quando a gente chega na terceira idade, essa vontade pode não existir, sim, mas essa vontade, quando a pessoa diz que ela não sente vontade, ela pode o quê? Ter medo, ter vergonha, porque o sexo é visto como tabu, uma coisa pecaminosa, uma coisa vergonhosa que não deve acontecer quando a pessoa vai envelhecendo. Por isso que o que acontece? Ah, mas ela é mãe, ela é avó. Ok, ela é mãe, ela é avó, mas também é uma pessoa, também merece dar e receber prazer. Por isso que a gente não pode se limitar a esses tabus. Por quê? Óbvio que, além desses 25 anos que a mulher ganhou de vida, a gente precisa entender que, historicamente, desde os anos 60, a gente entende que as mulheres eram vistas sobre uma coisa assim, precisa casar virgem, precisa ter toda essa dinâmica que os homens não têm. E quando chega na terceira idade, geralmente, mulheres podem desenvolver ressecamento vaginal. E o ressecamento vaginal faz com que as mulheres desenvolvam depois dispareunia, que é a dor ao ser penetrada. Por isso que muitas mulheres preferem, depois dos 60 anos, porque já passaram pela menopausa, que vai mais ou menos dos 45 aos 55 anos, elas preferem dizer que elas não querem mais transar, porque o sexo traz dor. E muitas vezes nós entendemos também que a sociedade faz com que a mulher não tenha vez nem voz. Logo, geralmente, essa mulher não vai expressar que ela está sentindo dor. Justamente por quê? Porque tem essa questão de sexo por obrigação, que daqui a pouco eu vou falar logo mais. Porque muitas mulheres se obrigam por muito tempo a ter relações sexuais para que elas não sejam traídas. Porque não, é melhor eu transar com meu marido, porque senão ele vai me trair. Ou melhor eu transar, ou várias outras questões que a gente vai discutir também ao longo desse vídeo. Então, primeiro eu quero só que vocês entendam que sexo tem que ser porque quer fazer, não por medo. Por quê? Se tu tá com uma pessoa que se tu não transar com ela, ela vai te trair, tu precisa observar uma única coisa. Será que esse relacionamento que tu está é saudável? Será que é o tipo de relacionamento que tu quer estar? Porque tudo bem se for um relacionamento aberto, um relacionamento poliamoroso ou qualquer outro tipo. Mas se é um relacionamento dito como monogâmico, onde tu só tem mais uma pessoa e essa pessoa se obriga, né, te obriga a transar com ela, não é uma coisa normal e não é uma coisa aceitável. Porque nós entendemos que existe estupro no casamento, no namoro, porque a partir do momento que uma pessoa não quer fazer e ela é obrigada a fazer, isso é estupro. Então não tem que ser num ambiente escuro, num desconhecido, né? Então se tu está sendo obrigada a fazer sexo, isso configura violência sexual. Então busque ajuda e entenda principalmente por que tu precisa estar nessa relação.
Por que tu se permite estar numa situação dessas? Eu não estou dizendo que a culpa é tua, porque a gente tem todo o histórico de opressão feminina. Só que hoje são outros tempos. Então hoje tu merece ter uma vida mais digna, uma vida aonde tu quer estar, com quem tu quer estar. Então se sinta merecedora e acolhida para escrever a tua história da maneira que tu de fato deseja escrevê-la. Ainda sobre essa questão da sexualidade, vindo nessa questão dos anos 60 até agora, tem 3 coisas que a gente precisa discutir o porquê que o sexo é visto como tabu, porquê que é visto como várias outras coisas que não são legais. Por causa de 3 principais coisas: medo, vergonha e pecado. Nós vivemos num país, não sei se todo mundo vai assistir do Brasil, mas aqui no Brasil a gente diz que nós vivemos num país laico, aonde a sociedade, a religião não influencia o sistema. Mas nós sabemos que isso não é fato. E a mulher, se pegar geral, ela é vista como vagabunda, logo nós estamos num sistema opressor, num sistema masculino, num sistema patriarcado. Mas agora a gente precisa parar para pensar que até onde tu vai permitir que essas questões influenciem a tua vida sexual, para que tu se sinta digna, se sinta bem e confortável com o teu próprio corpo. Por que hoje em dia várias pessoas têm problemas sexuais? Por causa desse sistema também masculino. Então uma coisa que eu já falei aqui, mas é sempre bom reforçar, é não se cobre pelo desempenho. Aquelas posições que tu fazia com 20, 30, 40 anos, tu não vai mais conseguir fazer acima dos 60. E tá tudo bem. Isso não significa que o sexo não possa ser feito. Significa só que nós devemos olhar para ele com uma outra percepção, com uma nova visão em relação ao que eu posso ou não posso fazer, o que me dá ou o que não me dá prazer. Uma outra coisa, gente, que a gente precisa levar em consideração é que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. O que isso significa? Nós vamos entender que nós somos essa biologia, essa carne e osso. Nós somos seres psíquicos que nós pensamos, nós temos nossos medos, nossos traumas, e nós somos seres sociais. Então significa que a sociedade ela influencia toda a nossa dinâmica de vida. Por isso que muita gente tem dificuldades sexuais, por medo de procurar ajuda, visto que a sociedade enxerga isso com maus olhos. Como assim tu vai buscar ajuda terapêutica para melhorar o teu desempenho sexual? Quando nós somos jovens, nós pensamos que quanto mais sexo, melhor. E isso nos traz o quê? Tristeza, melancolia, porque a longo prazo nós acabamos não criando vínculos com ninguém. Por isso, quando a gente está num relacionamento amoroso, nós precisamos deixar claro o que é bom, o que não é bom, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Porque se a gente não gosta, pensa. Se tu está num relacionamento amoroso, ou teu marido faz a mesma coisa há anos, se tu tivesse dito para ele de primeira, ele teria mudado. Então a gente precisa começar a entender o nosso papel no relacionamento que a gente quer construir. O que tu quer daqui em diante? Tu quer uma vida sexual melhor? Mas o que tu está fazendo para melhorar a tua vida sexual? Porque a gente não pode terceirizar a nossa vida para o outro. A gente não pode terceirizar a nossa saúde. A gente não pode terceirizar o nosso prazer. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre brinquedinhos sexuais, sobre vibradores, que já tem evidências científicas muito concretas que dizem que são muito saudáveis para várias questões, não só para o público idoso. Agora olhando para esse mesmo foco, de o jovem quanto mais sexo melhor, para o idoso quanto menos sexo mais conexão. Porque quando vocês chegam, quando o ser humano chega na fase mais velha, na maturidade, ele aprende e entende que o sexo é só a cereja do bolo. Existem várias outras questões que são muito mais importantes que o sexo em si. Não que o sexo não seja importante, mas ele acaba não sendo o foco, o centro do relacionamento amoroso. É óbvio que acima de 60 anos, o ideal é ainda ter uma atividade sexual mais constante de pelo menos uma vez por semana. E até os 60 anos, 3 vezes por semana. Mas lembrem, cada casal é único. E se tu tá num relacionamento onde a pessoa pensa que uma vez ao mês é bom e tu acha que uma vez por mês é pouco, vocês precisam entrar em acordo para que vocês tenham uma vida sexual satisfatória para ambos. Porque existem brinquedos sexuais tanto para homens quanto para mulheres, que fazem que muitas vezes as pessoas elas consigam se contentar sexualmente sem pular a cerca. E lembrem, gente, comunicação é a chave de todas as nossas relações, não só no relacionamento amoroso, mas assim como em todos os outros. Agora vamos falar sobre benefícios da vida sexual ativa acima dos 60 anos.
melhora da memória. Então o cérebro acaba melhorando, porque a pessoa fica mais relaxada. Ficando mais relaxada, ela produz hormônios de dopamina, serotonina, ocitocina, que são neurotransmissores neuroquímicas cerebrais, que fazem com que a pessoa se sinta relaxada, se sinta vista, se sinta acolhida. Então faz com que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor. Não existe um melhor horário para ter relações sexuais, mas fazer o ato sexual à noite acaba facilitando por várias questões. Por quê? Relaxamento profundo, vai ter uma noite de sono melhor e várias outras questões. Então lembre, né? O sexo nos traz saúde para o corpo físico, para a mente, para o cérebro, traz benefícios para o sistema cardiovascular também. Então lembrem, a atividade física é necessária em todas as faixas etárias, mas acima de 60 anos ela é muito indicada principalmente musculação. E eu estou dizendo aqui para te levantar 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, mas experimenta fazer caminhadas então, porque nós já sabemos que pessoas que desenvolvem osteoporose é porque ao longo da vida elas não fizeram exercícios físicos. Então façam atividade física, não é para vocês levantarem muito peso, mas experimentem, façam algo para ativar a saúde e a vitalidade no corpo de vocês. Por quê? Tendo saúde, vocês vão conseguir ter mais flexibilidade no sexo, o sexo vai durar mais tempo e vai ser cada vez mais gostoso para vocês. Brinquedinhos sexuais. Quando a gente fala sobre brinquedos sexuais, muita gente tem vergonha, tem medo, acha errado, acha pecaminoso. Tanto é que essas lojas chamadas sex shops, elas geralmente são ambientes escondidos, em ruas escondidas. Então, assim, evidências científicas muito concretas já dizem que fazer o uso de brinquedos é muito eficaz, principalmente para promover o autoconhecimento. Como tu gosta de ser tocado ou tocada? Como? Quando, de que jeito, e quando a gente não usa brinquedos e não usa da própria masturbação, nós precisamos de estímulo, não só estímulo visual, mas tátil, para a gente conseguir se sentir conectado, se sentir visto, porque senão o que acontece? Uma ereção que não é tão rígida, que provavelmente vai acabar machucando, né, quem sofrer, né, quem for ser penetrada. Então lembre, carícias, massagens fazem um bem tremendo para que as ereções, né, a lubrificação também da vagina sejam cada vez melhores, promovendo de fato saúde sexual para todas as pessoas envolvidas. Lembrando, gente, que acima de 60 anos, né, e até 20 anos de idade, 28 anos de idade são as pessoas que mais contraem HIV no Brasil. Eu sei que vocês têm 60 anos, vocês pegaram o boom do HIV, da AIDS nos anos 80 e 90, e se vocês não contraíram, vocês pensam que vocês estão imunes, mas vocês não estão. Lembrem, uso de lubrificante, de camisinhas. Ai, mas o meu companheiro usa e ele fica, né, ele acaba ficando com uma ereção não tão rígida. Lembrem, a gente não pode terceirizar a nossa saúde. Não é porque tu cuida do teu corpo que o teu companheiro também cuida. Então, lembre-se disso. E não só pensando em casamento, em noivado, em namoro, mas a gente precisa usar os métodos que estão à nossa disposição. Óbvio que tem pessoas que não gostam de usar camisinha e tá tudo bem. Assim como tem camisinhas que são mais finas, né, que parece que não está de camisinha. Tem outros métodos como Doxy-PEP, PEP, PrEP, que também servem como suporte para que as pessoas não contraiam infecções sexuais como HIV, sífilis, gonorreia, clamídia e várias outras. Então se informa melhor com o teu médico urologista, com o teu médico da família, com o médico ginecologista, para que caso tu não goste de usar o preservativo, tu consiga encontrar um método que seja eficaz e seguro para ti. Lembrando também, gente, que na velhice o sexo não precisa ser o centro e também tem gente que não precisa transar e tá tudo bem, porque tem as pessoas chamadas assexuais. São pessoas que, independente da faixa etária, elas não querem fazer sexo e tá tudo bem. Lembra que a nossa vida é muito mais complexa do que isso. A gente pode destinar essa energia, que seria para a vida sexual, para dança, para as artes, para sair, para ir ao cinema, para viajar, para fazer coisas que vão além disso. Agora fica até o final que eu já vou passar as diquinhas. Lembrando, gente, que se vocês, né, não estão tendo uma boa lubrificação, se vocês estão com incontinência urinária, se vocês não estão tendo uma rigidez peniana muito grande, muito forte, vocês precisam fortalecer o assoalho pélvico. E tem diversas formas. Sabe quando a gente contrai assim, quando a gente vai fazer xixi, quer segurar o xixi?
Faz assim, contrai por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta por 20 segundos. Faz esse exercício 5 vezes. Mas agora eu vou mostrar eu mesmo como a gente pode fazer o exercício do assoalho pélvico de maneira muito simples e prática em casa, sempre fazendo mais ou menos de 3 a 4 séries de exercícios. Então, gente, exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico, então ajuda também na lubrificação da vagina, além de fazer com que a hora do sexo seja muito mais intensa. Vamos lá então. Alguns exercícios, tá? Vocês podem pegar o joelho, colocar para um lado, façam isso 10 vezes, tá? Agora o outro lado, né? Agora não vou conseguir porque aqui tá na parede, né? Mas então, gente, outro exercício do assoalho pélvico, levantar o quadril, ó. Mas somente o quadril, ó. 1. E vocês vão percebendo, não é tão fácil assim, ó. Dá também para fazer com o joelho flexionado. 1, 2. Lembrando, quanto mais vocês conseguirem fazer, melhor, tá? Vai dar um pouco de cansaço. E lembra, não precisa fazer assim, que também tá errado. Tem que ficar mais ou menos assim, ó. Ok? Então, continuando. Ok, beleza. Outros exercícios que dá pra gente fazer pro assoalho pélvico é ficar de cócoras. Que é ficar assim, ó. Porque quando a gente fica nessa posição, a gente também tá fortalecendo o nosso assoalho pélvico. Para mais informações sobre o assoalho pélvico, vocês precisam contatar um profissional da fisioterapia, né, da educação física, mas principalmente fisioterapeutas especialistas em assoalho pélvico. Beijos, fiquem bem, espero que esse vídeo tenha sido maravilhoso para vocês. Tchau!